Olá pessoal, aqui é o Marco Falcone, estamos aqui no episódio número 5 do 8 Minutos com Marco Falcone. Eu sou mestre cervejeiro, sócio da Falk Beer e estamos aqui para trazer um pouco de história para vocês num momento aprazível que começará a seguir. Bom pessoal, antes de tudo, antes de mais nada, eu gostaria de dizer, de me pronunciar, que o conteúdo desse programa, ele trata e versa puramente sobre a história, tá? Qualquer coisa que parecer que tem outra conotação, como algum sentido religioso, não existe nenhuma tendência religiosa nesse programa. Questão de homofobia, de questão de gênero não existe. A gente está tentando relatar puramente a história. Espero que considerem isso. E hoje nós vamos falar sobre a história da cerveja na Grécia e Império Romano. É um episódio muito legal. Vou começar pela Grécia. E a Grécia é um divisor de águas muito importante, porque a Grécia teve a cerveja aplicada pelos egípcios, né? Assim como os egípcios tiveram a cerveja aplicada pelos sumérios. E quando a cerveja chega à Grécia, muitos gregos se apaixonam por ela, mas ela criou também uma certa resistência, porque os gregos eram apaixonados pelo vinho, né? E aí começa uma certa disputa entre a cerveja e o vinho, né? Eu vou até recomendar para todos que quiserem se aprofundar nesse tema. Existe um livro chamado Vinhos versus Cervejas, do autor americano Charles Branford, que é fantástico. Tá o link aqui. Nós vamos, então, conversar um pouco sobre isso, porque isso é muito importante, porque a gente nota que, num determinado momento, o vinho se tornou uma bebida nobre, e a cerveja nem tanto. É muito engraçado que quando você vê uma pessoa chegando num restaurante e pedindo um vinho, vem o maître com a toalhinha no braço, né, com aquelas taças maravilhosas em cristal, colocam essas taças à mesa, né, tira o vinho de um balde, esse vinho já vem resfriado, serve para um dos componentes da mesa para que ele aprove essa amostra. A pessoa aprova e aí sim ele serve o companheiro ou os demais. Então é uma prática, é um ritual muito legal que o marketing do vinho desenvolveu de uma forma muito precisa. Eu digo que nós cervejeiros deveríamos acompanhar, né? Ao passo que a cerveja, o comum é o seguinte, por ser uma bebida mais popular, o cara chega no bar, senhor Joaquim, traz aí aquela estupidamente gelada. Aí vem o seu Joaquim lá com o palito atrás da orelha, coloca o copo Lagoinha na mesa, bate o copo, serve aquela cerveja sem espuma, que é um crime. Depois nós vamos falar sobre isso. Estupidamente gelada, para anestesiar as papilas gustativas, e a gente degusta aquilo de uma forma toda errada, né? Então, o nosso princípio, principalmente nos cursos sommelier de cerveja que sou, a gente tenta demover essa ideia para tentar fazer a real apreciação da cerveja e colocar a cerveja no lugar que ela merece, que é um lugar de destaque, como uma bebida espetacular, uma bebida extremamente sensível que é. Então, eu começo a contar, porque esse divisor de águas talvez tenha sido na Grécia, e na Grécia a cerveja tinha uma reputação muito ruim, né? A gente sabe que quem é especialista em vinhos é chamado de enólogo, né? E quem é especialista em cerveja? Qual a denominação que se dá no grego? Não é cervejólogo, é zitólogo, porque zito é a denominação que cerveja tinha na Grécia Antiga. Zitos significa bebida ruim e vagabunda. Então olha só como é que as nossas amadas cervejas eram classificadas, né? Mas isso tem um passado muito interessante, porque na Grécia, alguns filósofos, você pega Sófocles, por exemplo, ele considerava que
quem bebia cerveja tinha uma embriaguez diferente de quem bebia o vinho. Diziam que quem bebia o vinho, ao se embriagar, tendia a tombar para um lado ou para o outro ou para frente, e quem bebia cerveja tinha tendência a tombar para trás. Eles achavam que a cerveja tinha propriedade de afeminar as pessoas, né? E o vinho não, de masculinizar. Então, eles tinham essa tendência. E uma coisa muito interessante, na sociedade da Grécia Antiga, normalmente os homens eram homossexuais. Soldados dos grandes exércitos gregos, né, como de Atenas, por exemplo, eles amavam o seu companheiro apaixonadamente e dizem que eles tinham a tendência de defender até a morte com a sua própria vida, pelo amor que eles tinham. Então, na Grécia realmente isso aconteceu e é um fato histórico. E as mulheres eram tratadas para escanteio, elas só serviam para reprodução. Então, aos 15 anos, o homem já era iniciado no sexo com outro homem. É uma coisa que não é comum hoje, nos tempos modernos, esse tipo de costume, mas era o que realmente acontecia na época, né? Então, diversos personagens da história grega, foram baseados nisso e levavam sempre o vinho como o principal elemento. Tanto é que quando foram criados os simpósios, né, que eram encontros que existiam entre os filósofos, né, os jovens iniciados no homossexualismo é que faziam o serviço, é que serviam os filósofos que ficavam deitados ali naqueles divãs, debatendo e bebendo vinho. Certo? Então, da mesma forma que na Grécia, os gregos aplicaram aos romanos o vinho. Então, os romanos, no início do Império Romano, o vinho foi a bebida favorita, né? Se bem que em Roma se consumia uma série de outras bebidas. E em Roma, inclusive, era comum se diluir o vinho em água, né? Se diluir o vinho, inclusive, em água salgada, que é um costume bastante estranho para todos nós, né? Mas, ao contrário do que a gente possa pensar, os romanos é que espalharam a cultura da cerveja por toda a Europa, por todo o mundo civilizado da época, vamos dizer. Porque o vinho você não podia fabricar em qualquer lugar, você não carregava a uva porque ela estragava, e você podia carregar o malte. O malte é um commodity, né? Ele era levado e a cerveja podia ser fabricada em qualquer lugar. Então eles chegaram na Gália, fizeram a cerveja, chegaram na Bretanha, fizeram a cerveja, tiveram contato com os bárbaros do norte e ali eles já conheceram também esse povo já com o costume e o hábito de beber a cerveja. Então nós devemos aos romanos, talvez a disseminação da cerveja por toda a Europa, por todo o mundo conhecido na época e até pela Ásia e pelo norte da África. Então nós devemos muito isso aos romanos, é um negócio muito interessante. Tem uma passagem muito interessante que Júlio César, quando termina a campanha vitoriosa da Gália, conquista a Gália para Roma, ele está voltando com suas tropas para Roma e ao atravessar o rio Rubicon, ele fala a célebre frase Vini, vidi, vinci, ou seja, vi, vim e venci, né? E brinda as suas tropas com cerveja. Então é uma fase muito gloriosa aí da cerveja, né? E depois a gente vai explorar a cerveja no restante da Europa. Nós temos os países nórdicos que também já utilizavam cerveja, principalmente os países da Escandinávia, que não foram dominados por Roma, mas eles já tinham o costume de beber cerveja, né? Nós temos a epopeia Gilgamesh, que é uma epopeia finlandesa, que é fantástica. Ela descreve em todo o seu decorrer, né, a cerveja como a bebida dos deuses. Então, realmente é uma bebida extremamente
já bem difundida e enraigada, né? Nós temos então essa história milenar aí da bebida no decorrer aí desses anos todos por toda a Europa. É o que reforça ainda mais o nosso compromisso e demonstra cada vez mais, de forma mais firme, a importância que a cerveja teve na formação da nossa história. Esperamos você no próximo episódio, onde nós vamos falar da cerveja na Idade Média. Tá? Meu grande abraço a todos, um brinde e boas cervejas.